Há momentos em que a vida parece nos oferecer duas portas. Uma larga, iluminada, cheia de vozes chamando, prometendo facilidade e prazer imediato. Outra estreita, silenciosa, quase escondida, onde poucos entram porque o primeiro passo já exige esforço. A sabedoria antiga sempre soube. É pelo caminho estreito que a alma se descobre. Não é pela multidão, nem pelo conforto que o caráter se revela, mas na solidão do esforço, no peso das escolhas difíceis, no silêncio de quem caminha com coragem quando seria tão mais fácil desistir. Talvez você esteja cansado de procurar respostas rápidas, como quem corre atrás de atalhos emocionais que prometem alívio imediato. Talvez você já tenha se agarrado a soluções mágicas, a palavras que soam bonitas, mas que ao final deixam o mesmo vazio no peito. É doloroso perceber que quanto mais buscamos o fácil, mais distantes ficamos da verdadeira paz. É como beber água salgada. No instante parece saciar, mas logo a sede aumenta e o corpo enfraquece. Essa é a dor oculta do nosso tempo. A busca pelo caminho mais curto, quando na verdade a alma precisa do caminho mais profundo. Na sabedoria bíblica, encontramos um alerta que atravessa os séculos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. A imagem é clara. O fácil seduz, mas não sustenta. O difícil exige disciplina, renúncia, paciência, mas é justamente aí que a vida plena se esconde. Os filósofos estoicos também sabiam disso. Epicteto dizia que não são as dificuldades que nos destroem, mas sim a maneira como reagimos a elas. O que nos machuca não é o peso da pedra no caminho, mas a interpretação que damos a esse peso. Muitos desmoronam não porque o caminho é estreito, mas porque resistem a aceitar que estreiteza e dificuldade são parte natural da vida. Quando entendemos isso, a dor deixa de ser castigo e se torna uma prova secreta de fortalecimento. O mundo moderno, no entanto, cultua o contrário. Somos ensinados a acreditar que conforto é sinônimo de sucesso, que evitar a dor é prova de inteligência, que a vida boa é aquela sem obstáculos. Mas o que nasce desse culto ao conforto é uma geração cansada, frágil, ansiosa, incapaz de suportar o silêncio e a demora. E aqui está a quebra da ilusão. Não é o conforto que liberta, é o desconforto. Não é a ausência de esforço que nos engrandece, é a disciplina. O crescimento não floresce onde não há atrito. Imagine uma semente enterrada no escuro da terra. À primeira vista, parece sufocada, perdida, esquecida. Mas é nesse lugar estreito, escondido, úmido e silencioso que ela ganha raízes, que ela se fortalece, que ela rompe a casca para depois encontrar a luz. O estreito é o útero da vida. Sem ele, não há nascimento. O mesmo vale para nós. É no caminho apertado, na espera dolorosa, na paciência exigida que crescemos de verdade. Cada escolha difícil é uma lapidação invisível. Cada vez que você nega o atalho para abraçar a disciplina, você não perde tempo, você ganha profundidade. Cada vez que você suporta o silêncio em vez de revidar, você não perde dignidade, você conquista respeito próprio. Cada vez que você resiste ao desejo de desistir, você não prolonga sua dor, você fortalece sua alma. A verdade é que o caminho estreito não é um castigo divino, mas um convite secreto para descobrir quem você realmente é. Agora, feche os olhos por um instante. Respire fundo. Lembre-se de uma dificuldade que, no momento, parecia insuportável. Uma perda, uma espera, um silêncio que machucava. E veja como, olhando de hoje, essa experiência te transformou. Ela pode não ter apagado suas cicatrizes, mas certamente moldou sua força. Essa memória é a prova de que a dor, quando aceita com sabedoria, abre caminhos que a facilidade jamais abriria. E é por isso que este vídeo existe, para caminhar junto com você nesse estreito que, embora duro,
é o mais seguro. Aqui, você não está sozinho. Aqui, você é lembrado de que o peso do caminho difícil não é um sinal de fraqueza, mas de que você está exatamente no lugar onde sua alma se fortalece. Há um engano sutil que se repete geração após geração. Acreditar que tudo o que é fácil vem de Deus, e que tudo o que exige esforço é um sinal de que não estamos no caminho certo. Muitos confundem paz com ausência de esforço, como se a tranquilidade verdadeira fosse a mesma coisa que viver sem desafios. Mas a paz não nasce da ausência de lutas. A paz nasce da certeza de que, mesmo em meio à luta, há sentido. O mito do atalho divino é perigoso. Acreditar que uma vida sem obstáculos é uma vida abençoada faz com que muitos desistam cedo demais ou se sintam rejeitados quando a vida apresenta suas dores naturais. Na verdade, a própria Bíblia nos mostra repetidas vezes que a disciplina é parte essencial da fé. Assim como o corpo precisa do peso para se fortalecer, a alma precisa da resistência para amadurecer. É na constância, na repetição silenciosa, na persistência mesmo quando nada parece mudar, que a bênção se revela. Se olharmos ao redor, perceberemos como a cultura atual alimenta a ideia de que facilidade é prova de valor. Produtos prometem resultados imediatos, mensagens falam em sucesso sem esforço, e muitos acabam acreditando que se algo exige sacrifício, então não vale a pena. Essa lógica é cruel porque gera frustração. O coração começa a se sentir fracassado simplesmente por estar em processo. E é nesse ponto que tantos desistem do que poderia ser uma vida transformada. Imagine um rio raso, que flui com rapidez e barulho, mas sem profundidade. E agora imagine um rio profundo, lento, silencioso, mas capaz de sustentar embarcações. O fácil é como o rio raso. Parece impressionar à primeira vista, mas não carrega peso nenhum. O difícil é como o rio profundo. Exige tempo, exige paciência, mas conduz com firmeza para lugares maiores. Talvez você esteja passando por algo que não tem sido fácil, e o coração tenta te convencer de que, se fosse realmente uma bênção, não doeria tanto. Eu quero te convidar a olhar diferente. Talvez a dor não seja um sinal de afastamento, mas de proximidade com o propósito. Talvez o estreito que você enfrenta agora não seja rejeição, mas lapidação. E se a verdadeira paz não estiver em viver sem esforço, mas em saber que o esforço que você faz hoje é exatamente a preparação para sustentar aquilo que deseja amanhã? Há dores que não se explicam em palavras, apenas se suportam em silêncio. Jó é a grande metáfora dessa espera fecunda. Um homem que perdeu tudo, que teve sua vida despedaçada diante dos olhos, mas que permaneceu firme sem se revoltar contra o Criador. Seu silêncio não foi sinal de fraqueza, mas de maturidade. Ele compreendeu que o sofrimento, quando aceito, pode ser um terreno fértil, mesmo que a alma não entenda de imediato. Vivemos em uma cultura que idolatra a vitória rápida. A pressa se tornou um vício disfarçado de virtude. Queremos resultados sem processo, conquistas sem demora, frutos sem estação. Mas é justamente a vitória imediata que muitas vezes enfraquece o coração. Porque o que chega sem esforço raramente se mantém. A conquista sem suor é como areia nas mãos, escapa sem deixar raízes. A neurociência confirma o que a sabedoria antiga já dizia. O cérebro humano se molda mais na dor do que na alegria passageira. É na adversidade que se criam novas conexões. É quando enfrentamos algo difícil que surgem caminhos neurais capazes de nos tornar mais resilientes. A dor não é um castigo, mas um processo biológico e espiritual de fortalecimento. Assim como os músculos crescem a partir da resistência, a mente e o espírito crescem a partir das pressões da vida, do que qualquer alegria passageira poderia ensinar. Por isso, quando a dor chegar, não a veja apenas como inimiga. Entenda que ela pode ser o cinzel de um escultor invisível, tirando de você o excesso, moldando sua forma, revelando o que há de mais sólido. A vitória imediata pode inflar o ego, mas o sofrimento lapida a alma. E a alma lapidada carrega uma riqueza que nada nem ninguém pode tirar. Muitos acreditam que buscar apenas o que é fácil é sinal de inteligência. Afinal,
Quem não quer uma vida sem riscos, sem dores, sem perdas? No entanto, essa lógica tem um custo silencioso, o de transformar o conforto em prisão. A zona segura, que parece nos proteger, muitas vezes é o mesmo lugar que nos sufoca e nos impede de crescer. Quantos profissionais brilhantes você já viu escolherem caminhos que ofereciam segurança financeira, mas que roubaram pouco a pouco seu propósito? Quantas pessoas aceitaram permanecer em relações mornas, sem amor verdadeiro, apenas porque o medo de recomeçar parecia maior do que a dor de permanecer? O fácil, nesse sentido, não liberta, aprisiona. A metáfora da jaula dourada descreve bem esse dilema. Imagine um pássaro em uma gaiola feita de ouro, repleta de adornos com comida sempre à disposição. Aos olhos de fora, parece ter tudo, mas dentro da gaiola não há céu, não há vento para enfrentar, nem horizontes para descobrir. E o pássaro, apesar de protegido, está condenado à mesmice. Assim também acontece com a alma humana quando escolhe apenas o que é confortável. A vida nos oferece pequenas escolhas diárias que, somadas, determinam o rumo do nosso destino. Permanecer sempre no território seguro é como rejeitar o voo. E ainda que pareça menos doloroso no início, o preço da estagnação é alto. Uma vida sem brilho, sem profundidade, sem histórias para contar. Talvez você esteja em um momento assim, onde tudo parece estável, previsível, controlado, mas vazio. É importante reconhecer que o vazio é o sinal de que sua alma pede expansão. A zona segura pode ser útil por um tempo, mas quando permanece para sempre, torna-se cárcere. O convite do caminho estreito é justamente esse: sair da gaiola, mesmo que isso signifique enfrentar o vento. A liberdade sempre exige esforço, e a verdadeira grandeza nunca floresce no terreno do excesso de conforto. Vivemos em uma época em que a pressa é celebrada como virtude. As redes sociais, com seus fluxos intermináveis de conquistas e ostentações, alimentam a ideia de que sucesso é algo instantâneo, acessível a todos que sabem o segredo. Essa ilusão é sedutora porque promete resultados sem espera, reconhecimento sem esforço, realização sem processo. Mas, no fundo, o que ela gera é comparação, inveja, ansiedade e uma pressa que corrói a alma. O perigo dessa lógica é que ela nos faz acreditar que, se não estamos avançando no mesmo ritmo dos outros, então estamos atrasados. Mas a verdade é que cada vida tem um tempo próprio. Uma árvore de raízes profundas demora a crescer, mas quando se firma, nenhum vento consegue derrubá-la. Assim também acontece conosco. O valor não está na rapidez, mas na consistência. Os provérbios antigos sempre nos lembraram disso. O preguiçoso deseja e nada alcança, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Perseverança, disciplina, constância. Esses são os verdadeiros tesouros que sustentam a vida plena. O sucesso rápido pode até parecer brilho, mas é apenas reflexo passageiro. Já o fruto da perseverança tem gosto de eternidade. Se você já se comparou com a velocidade do outro, se já sentiu que sua vida está andando devagar demais, respire fundo e lembre-se, não é a rapidez que determina a riqueza de uma vida, mas a solidez do que está sendo construído. O que é plantado com calma, floresce com mais força. E eu quero te convidar a transformar essa reflexão em um exercício simples. Escreva nos comentários abaixo a frase: "Eu abraço a paciência como riqueza". Ao escrever isso, você declara para si mesmo e para os outros que não está mais correndo atrás da pressa dos outros, mas escolhendo o ritmo da sua própria alma. E se puder, leia também os comentários das outras pessoas. Você verá que não está sozinho, que há uma comunidade de corações aprendendo junto com você a valorizar o processo em vez do atalho. Vivemos em um tempo em que agir rápido é confundido com coragem. A pressa se veste de ousadia e o silêncio paciente é visto como fraqueza. Mas é preciso clareza. Nem toda ação é corajosa, assim como nem toda espera é covarde. Muitas vezes, é muito mais fácil agir sem pensar, responder sem refletir, avançar sem avaliar.
Difícil mesmo é esperar com sabedoria, suportar o peso do tempo, guardar silêncio até que a decisão amadureça dentro de nós. Sêneca, em sua lucidez, nos alertou: não é que temos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. Esse desperdício nem sempre está na ociosidade, mas na impulsividade. Quantos erros cometemos simplesmente por não suportar esperar? Quantas escolhas apressadas abriram feridas que levaram anos para cicatrizar? A falsa coragem é rápida, mas deixa cicatrizes longas. A psicologia nos mostra que a impulsividade é filha da ansiedade. O coração pressionado pelo medo de perder ou pelo desejo de controlar o futuro nos empurra para decisões imediatas. Mas o que parece alívio no instante se transforma em peso depois. A disciplina do tempo, ao contrário, ensina que nem tudo precisa ser respondido hoje, que nem toda porta precisa ser aberta de imediato, que nem todo silêncio deve ser preenchido. Pense nas relações humanas. Quantas vezes palavras ditas no calor da emoção destruíram laços que poderiam ser preservados? Quantas vezes a pressa de entrar em algo ou de sair de algo impediu a construção de uma história mais sólida? A verdadeira coragem não é falar tudo o que vem à mente, mas guardar as palavras até que possam curar em vez de ferir. E aqui está o ponto mais desafiador. Esperar não é passividade, é exercício ativo de confiança. É saber que o tempo não é inimigo, mas aliado. É permitir que a vida se revele em sua ordem, sem forçar o florescimento antes da estação. O silêncio diante de uma provocação, a paciência diante de uma espera, a calma diante de uma incerteza, tudo isso exige mais força do que reagir imediatamente. Se hoje você se sente tentado a decidir algo apenas para aliviar a ansiedade, respire, recolha-se. Pergunte a si mesmo: essa decisão nasce da pressa ou da sabedoria? O fácil é agir rápido. Difícil e grandioso é esperar o momento certo. Há momentos em que a dor parece esmagar a alma. Instantes em que tudo em nós grita: por que isso está acontecendo comigo? É natural pensar que o sofrimento é um castigo, uma correção dura, uma punição invisível. Mas e se a dor não for um castigo? E se ela for, na verdade, um processo de refino? Assim como o ouro precisa do fogo para revelar seu brilho, nós precisamos do desconforto para revelar nossa essência. Na Bíblia, encontramos a parábola do oleiro e do barro. O oleiro não despreza o barro por estar sem forma. Pelo contrário, ele o coloca em suas mãos, pressiona, molda, refaz, até que a peça se torne forte e bela. O barro sozinho jamais se transformaria. Precisa do toque firme e paciente do oleiro. Assim também acontece conosco. Quando a vida nos pressiona, não é porque somos inúteis, mas porque estamos sendo moldados para algo maior. A ciência também nos lembra dessa verdade. O cortisol, o hormônio do estresse, muitas vezes é visto apenas como inimigo. Mas na realidade, ele é um alarme do corpo, um chamado para despertar, um convite à adaptação. Em doses equilibradas, ele nos dá energia, foco e resistência. Ou seja, até mesmo aquilo que parece ser o símbolo da dor pode, na verdade, ser um aliado no processo de fortalecimento. A dor, portanto, não precisa ser vista como sinal de rejeição, mas como prova de lapidação. É através dela que aprendemos a resiliência, a paciência, a humildade. É através dela que desenvolvemos empatia pelos outros, porque somente quem já chorou em silêncio consegue compreender verdadeiramente o silêncio dos outros. Pense no ferro sendo aquecido até ficar em brasa. O fogo não o destrói. Pelo contrário, dá ao ferreiro a chance de moldá-lo em uma espada forte, capaz de resistir às batalhas. Assim é conosco. As dores que suportamos não vêm para nos quebrar, mas para nos tornar mais firmes. Talvez neste momento você esteja dentro desse fogo. Talvez tudo pareça intenso demais, como se não houvesse saída. Eu quero te dizer, o fogo não veio para consumir você, mas para revelar a sua força. O desconforto não é um fim, mas um caminho. Não é uma punição, mas um processo.
E no silêncio desse processo, sua alma está sendo refinada. Existe um tipo de força que não é visível aos olhos, mas que pesa no coração como uma rocha. É a força de quem suporta sem revidar. Muitos acreditam que responder imediatamente, levantar a voz ou devolver a ofensa é sinal de poder. Mas a verdade é que revidar é fácil. O difícil é conter-se. O difícil é calar quando tudo em nós deseja gritar. O difícil é escolher a dignidade em vez da vingança. Cristo, diante de Pilatos, é a imagem máxima desse paradoxo. Ele poderia ter respondido, poderia ter se defendido, poderia ter provado sua inocência, mas escolheu o silêncio. Não por fraqueza, mas porque sabia que a verdade não precisa de gritos para permanecer de pé. O silêncio de Cristo não foi vazio, foi plenitude. Foi a prova de que a verdadeira força não está em reagir, mas em permanecer inteiro diante da injustiça. A ciência também nos revela esse segredo. Quando somos provocados, a amígdala, uma pequena estrutura em nosso cérebro, dispara o alarme da raiva. Ela nos impulsiona a reagir, a devolver o golpe, a proteger o ego. Mas quando aprendemos a controlar essa resposta, ativamos uma forma mais elevada de inteligência, a inteligência emocional. Esse controle não nos torna passivos, mas sábios. Nos dá o poder de escolher a resposta em vez de ser escravos do impulso. Pense em quantas situações de sua vida poderiam ter tomado outro rumo se, em vez de reagir, você tivesse esperado. Pense em quantas feridas poderiam ter sido evitadas se o silêncio tivesse falado em seu lugar. O silêncio é como um rio profundo. Ele não faz barulho, mas carrega muito mais força do que as águas rasas que correm depressa. Sua dignidade começa quando você não reage mais. Essa frase pode ser dura, mas ela contém uma verdade transformadora. Cada vez que você escolhe não revidar, não porque tem medo, mas porque tem clareza, você se torna maior do que a situação. Você não é mais refém do que foi dito, nem escravo do que foi feito. Você se torna senhor de si mesmo. Talvez neste momento alguém esteja te testando. Talvez você esteja diante de uma provocação que queima por dentro. Respire. Lembre-se, revidar é fácil, mas permanecer em silêncio exige uma força que poucos conhecem. Essa força é a marca de uma alma verdadeiramente livre. Existe um peso quase invisível que muitos de nós carregamos, a incapacidade de esperar. A pressa nos faz acreditar que agir rápido é sinônimo de coragem, quando, na verdade, muitas vezes é apenas medo disfarçado. Medo de perder, medo de ser deixado para trás, medo de não estar no controle. É por isso que tantas decisões são tomadas antes do tempo e tantos frutos são arrancados ainda verdes. O difícil não é agir. O difícil é esperar. Esperar exige humildade, exige confiança, exige fé. Agir rápido pode parecer ousadia, mas é fácil. Difícil é suportar o silêncio do tempo. Difícil é suportar a sensação de que nada está acontecendo, quando, na verdade, dentro do invisível, tudo está sendo preparado. A metáfora da semente explica isso com perfeição. Imagine uma semente plantada no solo. Se alguém impaciente cavar a terra antes do tempo para ver se ela já germinou, matará o processo. A pressa não acelera a vida, apenas destrói o que ainda estava em formação. Assim também é com nossos sonhos, nossos relacionamentos, nosso crescimento pessoal. Muitos não florescem não porque não eram bons, mas porque foram interrompidos pela ansiedade. Quantos caminhos promissores foram abandonados cedo demais? Quantas pessoas desistiram porque não suportaram a espera? A paciência é dura porque nos obriga a enfrentar a nós mesmos. Obriga-nos a conviver com o silêncio, a lidar com a insegurança, a renunciar ao controle. Mas é justamente essa paciência que gera raízes firmes, que dá consistência ao que estamos construindo. E aqui está um exercício que pode mudar sua forma de reagir diante da pressa. Na próxima vez em que sentir vontade de responder imediatamente, de decidir no calor da ansiedade, faça uma pausa consciente. Respire fundo 3 vezes antes de agir.
3 respirações que separam a impulsividade da sabedoria. 3 respirações que podem salvar você de escolhas precipitadas. Lembre-se, a vida não recompensa o mais rápido, mas o mais constante. Não vence quem corre, vence quem persiste. A ação pode ser imediata, mas a colheita é sempre lenta. E o tempo de espera é o terreno onde a alma aprende a confiar. Poucos fracassam por falta de talento. Poucos fracassam por não terem condições. A maior parte desiste porque se esgota emocionalmente. Não é o peso do caminho que derruba, mas a expectativa irreal de que deveria ser mais leve, mais rápido, mais simples. Quando acreditamos que a vida deveria ser fácil, cada dificuldade se torna insuportável. O ciclo da exaustão emocional nasce assim. Começamos cheios de entusiasmo, mas alimentamos metas inalcançáveis. Esperamos resultados imediatos, queremos reconhecimento instantâneo. E quando a realidade não acompanha nossa pressa, surge a frustração. A frustração vira desgaste. O desgaste vira cansaço profundo. E o cansaço, quando não entendido, é confundido com incapacidade. Nesse ponto, muitos abandonam o que poderia ser sua maior conquista. Histórias de desistência precoce se repetem em todas as áreas. Empreendedores que largam o projeto quando estavam a um passo de prosperar. Estudantes que abandonam os estudos no último ano. Pessoas que deixam um relacionamento saudável porque acreditaram na ilusão de que amor verdadeiro nunca exige esforço. Em cada uma dessas histórias, não foi o obstáculo que derrotou, mas a exaustão emocional não compreendida. É doloroso admitir, mas desistir muitas vezes é mais fácil do que continuar. O difícil não é começar, é sustentar. É manter-se firme quando o entusiasmo desaparece e só resta a disciplina. É caminhar quando os pés estão pesados, mas ainda assim dar o próximo passo. Talvez você já tenha sentido essa tentação. A vontade de largar tudo, de silenciar sonhos, de acreditar que não vale a pena. Se esse é o peso que você carrega hoje, quero te lembrar de algo. A exaustão não é um sinal de fracasso, mas um pedido do corpo e da alma para que você aprenda a caminhar de outro jeito. Não é o momento de desistir, é o momento de ajustar o passo. E eu deixo aqui um convite para fortalecer o coração. Escreva nos comentários: eu sigo mesmo no silêncio da dor. Escreva isso como um lembrete de que você não está sozinho. Leia também as palavras de quem está escrevendo junto com você. A força no compartilhamento. A esperança no reconhecimento de que muitos também caminham pelo estreito e permanecem de pé. Muitos carregam um peso desnecessário porque confundem sinais diferentes. O corpo e a mente pedem descanso, mas o coração interpreta como incapacidade. Assim nasce a crença cruel. Se estou cansado, é porque não sou bom o suficiente. Esse é o inimigo oculto que faz tantos desistirem antes da hora. A ilusão de que fadiga significa fracasso. O cansaço é natural. Ele é parte da jornada. Um aviso do corpo de que o ritmo precisa ser ajustado. Não há vergonha em se sentir cansado. Vergonha seria ignorar os limites até colapsar. Mas o fracasso, ao contrário do que muitos acreditam, não é o peso que sentimos nas costas, mas o abandono dos nossos valores. O fracasso não acontece porque paramos para descansar, mas porque decidimos desistir de quem somos. É preciso aprender a diferenciar os sinais. O corpo fala por meio do cansaço físico, músculos tensos, sono acumulado, falta de energia. A mente fala por meio da fadiga emocional, falta de concentração, desânimo, irritação. Nem sempre esses sinais significam que você está no caminho errado. Muitas vezes, significam apenas que você precisa se reorganizar para continuar. Um exercício simples pode ajudar. Quando se sentir exausto, pergunte a si mesmo: o que estou sentindo agora é apenas fadiga ou é perda de propósito? Se for apenas fadiga, descanse, ajuste o passo, permita-se recuperar. Se for perda de propósito, então é hora de refletir mais fundo sobre o sentido da sua caminhada. Saber distinguir isso pode salvar seus sonhos de serem enterrados prematuramente. Guarde esta frase dentro de si. Você não está quebrado, apenas cansado.
O cansaço pede pausa, mas não decreta o fim. O fracasso acontece quando confundimos os dois e desistimos cedo demais. Talvez hoje você esteja pesado, acreditando que não aguenta mais. Então, permita-se descansar. Respire. Retome o caminho depois. O que você precisa é de pausa, não de abandono, porque a estrada difícil nunca foi um sinal de que você está fraco, mas de que está exatamente onde a sua alma pode crescer. Há uma força que não nasce do entusiasmo passageiro, nem da energia momentânea da motivação. Essa força vem do propósito, do porquê mais profundo que sustenta a vida, mesmo nos dias em que tudo parece perdido. Quando o corpo está cansado, quando a mente não encontra estímulo, é o sentido que mantém a alma de pé. A história de Paulo preso em Roma ilustra isso de forma poderosa. Preso, limitado, cercado por muros que poderiam ter sufocado qualquer esperança, ele ainda assim escrevia cartas que até hoje iluminam corações. Paulo não tinha circunstâncias favoráveis, mas tinha convicção. Não era a liberdade externa que o movia, mas a certeza interna de que sua vida tinha um propósito maior do que a dor do momento. A psicologia também confirma essa verdade. Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração e autor de uma das mais profundas reflexões sobre a existência, escreveu que aquele que tem um porquê suporta quase qualquer como. Não foi a ausência de dor que sustentou Frankl, mas a presença de sentido. Quando a alma encontra um motivo, o corpo encontra meios. Quantas vezes você já experimentou isso? Dias em que o cansaço era enorme, mas havia algo tão importante a ser feito que você encontrou forças que nem sabia que tinha. Isso não foi motivação, isso foi propósito. A motivação é frágil, vem e vai conforme o humor e as circunstâncias. O propósito é firme, permanece mesmo quando tudo ao redor desaba. Talvez você esteja tentando viver apenas de motivação, e é por isso que se sente esgotado. A motivação pode ser boa para começar, mas não é suficiente para sustentar. O que sustenta é o porquê. É saber o motivo pelo qual você escolheu esse caminho. É entender que, mesmo no estreito, existe um sentido maior. Então eu te convido a uma reflexão. Qual é o porquê que sustenta você? O que faz você levantar mesmo nos dias em que tudo parece sem sentido? Anote essa resposta, guarde-a consigo. Porque quando o cansaço vier, e ele virá, será esse propósito que te manterá em pé. Vivemos em uma era de excesso. Excesso de escolhas, de informações, de caminhos possíveis. À primeira vista, parece uma bênção, mas na prática, esse excesso gera confusão, ansiedade e paralisia. Quando tudo parece possível, nada se aprofunda. Quando temos muitas opções, muitas vezes perdemos a clareza de qual realmente é a nossa. O caminho estreito, ao contrário, parece limitado. Menos opções, menos atalhos, menos ilusões. Mas é justamente nessa limitação que a clareza surge. Assim como um rio ganha força quando é canalizado, também nós nos tornamos mais poderosos quando concentramos nossa energia em menos direções. O rio que se espalha demais perde profundidade. O que se concentra, move pedras e transforma paisagens. Muitos acreditam que liberdade é poder escolher tudo. Mas a sabedoria ensina que a verdadeira liberdade está em escolher bem e não em escolher muito. A abundância de escolhas pode aprisionar, enquanto a simplicidade pode libertar. Por isso, o caminho estreito não é menos vida, mas vida mais plena. Quantas vezes você já se perdeu tentando abraçar tudo ao mesmo tempo? Quantas vezes, em nome da abundância, você se encontrou esgotado, sem energia para o que realmente importa? O excesso dispersa, o foco fortalece. O caminho estreito nos convida a simplificar. E aqui vai um exercício prático. Escolha uma prioridade para esta semana. Apenas uma. Algo que represente de verdade o que você deseja cultivar em sua vida. Pode ser um hábito, uma tarefa, uma relação. Concentre-se nisso e perceba como o simples ato de canalizar sua energia dá mais clareza e mais força ao seu dia. O caminho estreito não é prisão, é guia. Ele nos conduz não pelo excesso, mas pela essência. Ao escolher menos, você se encontra mais.
Ao simplificar, você descobre sua verdadeira riqueza. Há momentos na vida em que a decisão certa não é a mais confortável, nem a mais rápida. Muitas vezes é a mais dolorosa, mas são justamente essas escolhas que no futuro revelam-se como salvação. O fácil pode dar alívio imediato, mas o difícil constrói raízes. O atalho parece solução, mas é o caminho árduo que transforma. Conheci a história de uma mulher que, por anos, permaneceu em um relacionamento marcado por abusos emocionais. O caminho fácil teria sido continuar, aceitar o silêncio, suportar o peso, apenas para evitar a dor de uma ruptura. Mas em determinado momento, ela escolheu o estreito. Escolheu enfrentar a solidão, as críticas, o medo de recomeçar. Foi doloroso, mas foi essa escolha difícil que abriu espaço para que ela reconstruísse sua vida, recuperasse sua dignidade e descobrisse uma força que jamais teria conhecido se tivesse continuado no caminho largo. Outra história igualmente impactante é a de um homem que, diante da chance de enriquecer rapidamente por meios duvidosos, disse não. Naquele momento, perdeu oportunidades, perdeu amigos, perdeu status, mas com o tempo, ganhou algo maior. A integridade preservada, a confiança daqueles que realmente importavam, a paz de deitar-se à noite com consciência tranquila. O fácil lhe oferecia uma coroa passageira. O difícil lhe entregou uma cruz que, carregada, se transformou em símbolo de verdadeira vitória. O impacto simbólico disso é profundo. A coroa reluz, mas é passageira. A cruz pesa, mas conduz à eternidade. Escolher o difícil é recusar o brilho imediato para abraçar o valor permanente. É entender que nem sempre a vida nos chama a vencer rápido, mas a crescer devagar. E aqui está um convite. Leia os comentários deste vídeo. Veja como outras pessoas também estão escolhendo o estreito. Inspire-se na coragem de quem, como você, sabe que o caminho difícil não é castigo, mas salvação. Compartilhe também a sua história, se desejar. Ao escrever, você não apenas fortalece a si mesmo, mas ilumina outros que caminham em silêncio. O que salva não são as soluções fáceis. O que salva são as escolhas que exigem dor, mas que nos devolvem a vida verdadeira. Chegamos ao fim desta caminhada, mas não ao fim da reflexão. O que percorremos até aqui nos lembra de uma verdade essencial. Os caminhos difíceis não são castigos, mas convites ao amadurecimento. Cada obstáculo, cada silêncio, cada demora que você enfrenta não veio para te destruir, mas para te tornar mais profundo. O estreito não é punição, é preparação. A própria Bíblia nos guia nessa direção. Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4, nos ensina: Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Veja como essa passagem não romantiza a dor, mas revela seu propósito. Ela produz algo dentro de nós que nenhuma facilidade seria capaz de produzir. Sêneca também lembrava que a dificuldade é o terreno fértil da virtude. Sem resistência, não existe força. Sem silêncio, não existe sabedoria. Sem dor, não existe maturidade. Aquilo que parece nos atrasar, na verdade, nos prepara. O que parece nos limitar, na verdade, nos lapida. A imagem final é a do diamante. O diamante só se revela sob imensa pressão. Não nasce pronto, não brilha de imediato. Ele precisa do peso, do tempo, da intensidade para se tornar o que é. Assim também somos nós. A pressão não é o fim da beleza, é a origem dela. Por isso, se hoje você sente o peso do estreito, se sente que o caminho está duro demais, saiba que isso é sinal de que sua vida está sendo moldada para algo maior. O desconforto é a prova de que você não está parado, mas em transformação. Eu quero te fazer um convite. Não fuja do estreito. Reconheça nele o sinal de que você está na estrada certa. Ao final, o que parecia dor se revelará como força. O que parecia perda se mostrará como ganho. O que parecia peso se transformará em asas.
E antes de encerrar, peço que você escreva nos comentários esta frase: eu abraço toda a prosperidade e me liberto de toda a amargura. Escreva como um compromisso consigo mesmo. Leia também os comentários dos outros, inspire-se, compartilhe sua força. E se este conteúdo tocou seu coração, inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza. Aqui, cada palavra é um lembrete de que o difícil não é inimigo, mas mestre. Aqui, você nunca caminha sozinho. O ouro nunca nasce do fogo brando. Ele surge da chama intensa, assim também sua alma.